Meus amigos, essa é a bateria. Como sabemos, ela funciona com o princípio de corrente contínua, ou seja, tem positivo e negativo. O positivo ele é ligado ao alternador, que é o gerador que recarrega a bateria durante o funcionamento do motor do carro, é ligado à instalação elétrica em geral, fiação, e também é ligado ao motor de partida, que é o motor elétrico responsável por dar partida no carro. Já o terminal negativo, ele é ligado à carcaça do automóvel, ou seja, a toda a estrutura metálica. Aqui, como podemos ver, temos inclusive um cabo vindo diretamente aqui do negativo da bateria ao motor do veículo. Ou seja, tudo que você quiser fazer contato com o negativo não precisa ligar no negativo da bateria direto. Basta você ligar na carcaça do automóvel. É o que nós chamamos de aterramento. Bem, a capacidade de trabalho da bateria ela é medida em amperagem. A amperagem será maior de acordo com a quantidade de acessórios que o veículo tiver, acessórios elétricos, e também de acordo com a cilindrada do motor, porque vai requerer um motor de arranque mais potente ou menos potente. O motor de arranque seria este indivíduo, que nós vamos estudar mais adiante, aqui embaixo, que é um motor elétrico com a exclusiva finalidade de dar partida ao motor do carro. Ele puxa muita carga da bateria para poder dar a partida. Por isso a bateria tem que estar em condições para poder funcionar bem e atender às necessidades do veículo. A bateria acumula uma energia química de placas que são de material metálico, chumbo, enfim, e algumas com situação de líquido dentro, que seria uma mistura de ácido com água destilada, e outras com uma espécie de gel. A bateria, ela, por ter essa energia química, toda vez que você aciona alguma coisa, liga a bateria, ela se transforma em energia elétrica para atender às necessidades do automóvel. Meus amigos, agora nós vamos aprender a fazer a lâmpada de testes. Ela, como sabemos, vai ser um equipamento fundamental para fazer diagnósticos, testes a parte elétrica do automóvel propriamente dita. Você vai precisar de um bocal desses, com 2 fios, uma lâmpada de 1 polo. Vai precisar de uma garra jacaré, um pedaço de fio. No caso aqui eu estou usando uma ponta de multímetro usada, mas você pode usar simplesmente um pedaço de arame, um pedaço de cobre, enfim, alguma coisa que tem uma ponta para você poder fazer os testes que vão ser necessários. Fita isolante. Bem, o primeiro passo é você prender uma das pontas do fio na garra jacaré. Aqui você pode ver que ela está parafusada, né? Muito bem presa. E a outra extremidade do fio, você vai ligar em alguma das pontas da lâmpada aqui. Tanto faz, não tem diferença. Ou um lado ou o outro, não tem problema algum. Vou fazer a ligação aqui. Depois a gente vai isolar direitinho, né? Não é uma ligação feita com a norma da ABNT, porque é um equipamento simples. É apenas para testes. Essa ponta aqui eu optei por ela, uma ponta de provas, em vez de prender simplesmente um arame aqui ou um pedaço de cobre, alguma coisa nesse sentido, porque eu já tinha essa ponta, né? E fica mais prático. Eu simplesmente enfio aqui esse fio, soco aqui o fio até que ele chegue lá no fundo, encoste aqui no metal por dentro. E agora eu vou trabalhar a parte de isolamento. Pedaço de fita isolante. Eu vou isolar aqui. A primeira emenda que eu fiz. Bem justinha, né? Para não dar problema. Se você quiser botar uma abraçadeira de plástico aqui, você pode botar. E a segunda emenda, que na verdade foi o fio entrando por dentro aqui, né? Você pode colocar um arame, alguma coisa assim que você queira. Como eu falei, eu usei essa ponta de prova porque eu já tinha essa ponta de provas usada, né? Vou isolar também aqui, na verdade, utilizar fita isolante, né? Mas como equipamento de segurar aqui, né? Mas para segurar outra ponta. Bem, para facilitar agora o meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente pegar aqui a ponta de provas e passar mais fita isolante nela. Posso colocá-la assim, ou posso colocá-la no sentido contrário. Fazer isso aqui. Para não ficar com a ponta solta, né? A lâmpada solta assim. Eu vou simplesmente passar mais fita isolante. Vou fazer isso aqui. Mas é opcional, tá? Cada um faz se quiser. Eu vou fazer porque eu acho interessante manter a ponta de provas numa posição só. Botei fita isolante aqui.
Segurando. Beleza. Olha, minha lâmpada de teste está pronta. Vamos fazer uns testes com ela no carro agora. Meus amigos, agora nós vamos aprender um pouco sobre o multímetro digital. O multímetro digital vai ser fundamental para diagnósticos de problemas de alternador, diagnóstico de problema de instalação elétrica e principalmente quando forem alguns circuitos em que você não possa aplicar a lâmpada de teste. Bom, o multímetro tem diversas escalas. Ele conta com 2 pontas de prova. A vermelha é a positiva, a preta é a negativa. Alguma das utilidades que a gente vai dar ao multímetro digital vai ser o teste de continuidade. O que seria um teste de continuidade? Bem, se você tem um fio que atravessa um ponto ao outro do automóvel, por exemplo, e se ele estiver arrebentado, né, no meio do caminho, você não vai ter aquela situação de inspeção visual. Você não vai conseguir ver que ele está arrebentado por dentro. Então o que você vai fazer? Você pode aplicar um teste. Suponhamos que este fio que eu estou pegando aqui fosse um fio que eu quisesse testá-lo, né? Mas eu só conseguisse ter acesso a uma ponta e a outra. Eu não consigo ver por onde ele passa. Ele está passando por algum lugar que eu não consigo ver. Eu quero saber se esse fio realmente está inteiro, se tem contato entre os terminais. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o aparelho numa escala de sonorizador. Tem uma setinha no aparelho. Vocês vão ver aqui, tem um símbolo feito um equipamento emitindo assim um sinal sonoro. Sonorizador. Podem ver aqui, ó. Uma olhadinha, ó. Bem, quando eu junto as 2 pontas de prova nessa posição de sonorizador, vocês vão ouvir que o aparelho ele vai dar uma apitada. Ó, vamos ver. Isso. Estou juntando as pontas. O aparelho deu uma apitada. Zerou lá, ó. Mostrando o quê? Ele mostrou para mim que houve um contato entre essas pontas. Se eu colocar uma ponta numa extremidade do fio, vou botar o fio aqui em cima para ficar melhor a visualização, e colocar a outra ponta na outra extremidade, se o fio estiver inteiro, vai ser a mesma coisa de eu juntar uma ponta na outra. Ou seja, vai ter que apitar ali. Vamos ver. Perfeito. Ó. Isso significa o quê? Que esse fio está inteiro, ou seja, ele tem continuidade, ele não teve nenhum rompimento. Beleza. Se não acontecesse nada na hora que eu encostasse as pontas de prova no fio, bom, aí o fio estaria aberto ou rompido em algum lugar. Aqui a gente tem um outro exemplo, um fusível, ó. Fusível grande de 40 amperes. Se esse fusível estiver inteiro, fazendo contato entre um terminal e outro, quando eu colocar as pontas de prova aqui nele, ó, ele vai ter que apitar. Vamos ver. Apitou, ó. Esse fusível está inteiro. Se ele não estivesse inteiro, o que aconteceu? Eu ia botar as pontas de prova, ele não iria apitar. Perfeito. Vou dar mais um exemplo de um fusível bem menorzinho, ó, de 15 amperes. Vamos ver se ele vai dar continuidade? Deu continuidade, ó. Coloquei uma ponta de prova numa extremidade. Vou botar até aqui na bancada assim para você ver melhor. E outra na outra. O fusível está bom. Então quer dizer, eu detectei que os 2 fusíveis e o fio, todos eles têm continuidade. Agora, qual a outra utilidade que eu vou fazer do multímetro? Bem, aqui eu tenho uma escala que você vê, tem um V com uma ondazinha. Essa ondazinha significa corrente alternada, aquela corrente da rede elétrica, diferente das de bateria e tal. Eu joguei numa escala alta, joguei na escala de 750 da corrente alternada. O que significa isso? Eu vou poder fazer uma medição até 750 volts. Aí eu pego, por exemplo, uma tomada de rede elétrica, aplico aqui, tanto faz vermelho ou preto, não tem diferença porque é corrente alternada. Aplico uma ponta numa extremidade, aplico a outra ponta na outra extremidade, ó, e ali eu estou tendo a leitura, deixa eu ajeitar ele aqui, ali eu vou ter a leitura da rede elétrica daqui da minha região. Ó, atenção, vamos colocar ele melhor, um lado, o outro, ó, 126 volts, tá vendo? Isso significa o quê? Que a tomada está com 126 volts de rede aqui disponível para mim. Se eu for
medir uma bateria de automóvel, aí eu já vou ter que mudar a escala, não vou usar corrente alternada. Eu vou usar corrente contínua, esse tracinho com pontilhado embaixo. Vou usar a escala de 20. Por quê? Porque a bateria ela tem em torno de 12 volts e um pouco mais, né? E aí nesse caso eu vou ter que obedecer a polaridade do aparelho. O preto vai ser o negativo e o vermelho vai ser sempre o positivo. Bem, vamos fazer um teste rápido na bateria ali para a gente verificar isso. Agora que você já aprendeu a fazer a sua lâmpada de testes, vamos fazer algumas aplicações da lâmpada. Bem, como sabemos, o positivo da bateria é ligado à estrutura de fiação do automóvel e o negativo é ligado à estrutura metálica. Por ser metálica, é material condutor. Bom, para que eu acenda uma lâmpada de testes, eu posso simplesmente ligá-la diretamente ao positivo e ao negativo da bateria desta forma. Venho agarrar a jacaré aqui e aqui acendo a lâmpada. Perfeito. Mas, se eu não quiser usar o negativo da bateria direto, quiser testar alguma coisa que esteja mais distante, eu posso usar a garra jacaré diretamente na estrutura metálica do automóvel. Pode ser no motor, como no caso, pode ser num parafuso, alguma coisa nesse sentido. Que, a partir do momento que o negativo da bateria está ligado na estrutura metálica do automóvel, através da estrutura ele vai ter contato, a garra vai ter contato com o negativo da bateria e a lâmpada vai acender quando encostar num positivo. Ótimo. Bem, uma coisa importante a observar é que tem alguns defeitos em que a bateria às vezes apresenta um zinabre, uma sujeira nos seus terminais. E muitas vezes eles geram mau contato e dificultam a partida do motor de arranque e o funcionamento do veículo. Bem, um teste simples que você pode fazer com a lâmpada de testes é o seguinte. Pegando a lâmpada de teste, eu simplesmente prendo a garra num terminal da bateria e verifico aqui da seguinte forma. Reparem que nós temos o terminal que envolve a bateria, que parece tipo uma ferradurazinha, que é o terminal que aperta a bateria com esse parafuso. A mesma intensidade luminosa que eu terei nele ao encostar a lâmpada de teste, tem que ser também no terminal central. Ó. Ela tem que acender igual na ferradura e tem que acender no terminal central. Se ela acende bem no terminal central e não acende aqui no terminal que a abraça, né, que aperta, ou simplesmente acende mais fraca, isso significa que há um mau contato, algum problema aqui. Então você tem que afrouxar, limpar, jogar um anticorrosivo, alguma coisa nesse sentido, para que possa se restabelecer o contato aqui, porque isso prejudica o funcionamento do carro. Esse teste eu posso fazer no lado negativo, ó, tem que acender bem no meio e na ponta. E posso fazer também no lado positivo. Ó. Tem que acender bem no meio e tem que acender bem também no terminal que abraça a bateria. Se acende bem nos dois, fazendo o teste dos dois lados, significa que a bateria está com contato normal. Agora, se você verifica que no meio acende, mas aqui no terminalzinho externo, né, que envolve a bateria, ele não acende, aqui onde eu estou tocando, se ele não acender, então tem um mau contato aqui, você afrouxa o terminal, tira, limpa e verifica o que aconteceu. Mas essa é uma das maneiras de você verificar caso haja um problema de mau contato na bateria, que interfere no arranque, interfere às vezes no funcionamento do carro todo, e talvez o carro nem acenda nada. Com uma simples lâmpada de teste você consegue identificar esse problema. Agora que você já conhece o multímetro digital e o seu funcionamento e aplicação, e também já sabe fazer a sua lâmpada de testes, iremos fazer alguns testes básicos aqui relativos a alternador, que é o gerador de cargas para a bateria, e também relativos à própria bateria. Bem, de um modo geral, as baterias são indicadas como tendo 12 volts, porém, em nenhum dos casos, os 12 volts são exatamente 12. Geralmente a bateria passa desse valor. Bem, iremos executar uma medição colocando o multímetro na escala de 20, corrente contínua. Esse traço com os pontilhados embaixo significa voltímetro de contínua. Então 20. Por quê? Porque geralmente a bateria, quando está com carga, ela vai apresentar uma leitura aqui entre 12,30, 12,70, alguma coisa nesse sentido quando o carro está parado. Bem, vou colocar o multímetro aqui. O terminal vermelho no positivo da bateria e o terminal preto no negativo.
12,72. Sem dúvida nenhuma, essa bateria está com carga. Não resta dúvida nenhuma, tem condições de trabalho. Porém, para termos certeza de que realmente o alternador está recarregando a bateria, nós iremos fazer um teste de funcionamento. Ou seja, quando o alternador está girando junto com o motor do carro, ele cria uma eletricidade e joga para a bateria. Essa eletricidade é na ordem de 13,5 a 14,5 volts, sendo que o ideal é o mais próximo de 14 possível. Mas essa faixa de 13,5 a 14,5 é considerada normal. Eu vou dar partida no veículo e vamos acompanhar, quando o alternador começar a gerar carga, os valores que irão se apresentar. Se ela se mantém na mesma leitura que está, o alternador não está carregando a bateria. Tem algum problema. Precisa ser removido do local e ser feita a manutenção nas suas peças. Caso apresente um valor acima de 14,5, já é um indicativo de algum problema numa peça específica do alternador chamada regulador de voltagem. Bom, vamos fazer os testes. Tem que apresentar entre 13,5 e 14,5 volts no visor do aparelho. Bem, como podemos ver, o aparelho apresentou uma leitura na média normal, ou seja, o alternador está carregando normalmente a bateria, não há problemas com esse alternador. Vou dar mais um exemplo da aplicação da lâmpada de teste. Faço o aterramento na lâmpada e vou verificar o fusível, que nós já sabemos que é um dispositivo de proteção. O fusível, se acende de um lado a lâmpada de teste, ele também tem que acender do outro. Ó, acendeu de um lado, acendeu do outro. Ó. Se ele acende de um lado, ele tem que acender obrigatoriamente do outro, mostrando que o fusível está inteiro. Então, uma das aplicações da lâmpada de teste seria, por exemplo, a verificação do estado de fusíveis e até mesmo a sua identificação. Por exemplo, esse fusível é um fusível a partir da chave de ignição ligada. Eu vou desligar a chave de ignição dentro do carro e vou fazer o teste novamente. Já que esse fusível é alimentado pela chave de ignição, ao desligá-la, eu percebo que não há mais eletricidade aqui. Então a lâmpada de teste pode ser muito útil em diversas formas de testar o automóvel.